Olá, bem-vindos ao áudio do meu resumo da primeira ministração da Convenção Internacional G12. Você está fazendo parte de um movimento sobrenatural e hoje é dia de aprender a estabelecer a visão. Este áudio traz para você os principais fragmentos destacados por mim durante a ministração do pastor César Castellanos. Prontos para ouvir? Aí vamos nós! 2 Timóteo capítulo 2 versículos 1 e 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Tema da palavra: estabelecendo a visão. Quando as pessoas são chamadas ao ministério, o Senhor lhes diz o que elas devem fazer, e é tremendo como essa palavra nos ensina. O Senhor diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É por meio de Jesus que vocês vão ensinar outras pessoas. Os líderes precisam ensinar as pessoas a alcançarem este nível, ouvir no coração a voz do Senhor e testemunharem a outras pessoas o que ouviram dele, para que elas também possam ensinar outras pessoas. Ou seja, o líder está ensinando as pessoas a entrarem nesse nível para ter o Senhor em seu coração. E para o que ouvires dele, entre muitas testemunhas, entregar a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tudo que as pessoas recebem no ministério não é para ficar com elas, é para que venham a ensinar também a outras pessoas. Porque é assim que começamos a crescer. Eu conheço uma ou duas igrejas que estão fazendo isso e a congregação está revolucionada. Acredito que Cristo estabeleceu este padrão, investindo a maior parte da sua vida em uma companhia de 12. No livro O Plano do Mestre para a Evangelização, que foi publicado em 1963 por Robert Coleman, uma pergunta é feita a Billy Graham. Qual seria o plano de ação dele caso fosse pastor sênior de uma igreja numerosa em uma cidade principal? O renomado evangelista respondeu que ele se cercaria de um grupo de 10 a 12 pessoas para se reunir várias horas por semana para pagar um preço. Algo que exigisse tempo e esforço ao longo de vários anos, e ele compartilharia tudo o que tivesse com eles. Dessa forma, ele teria 12 ministros entre os leigos que ao mesmo tempo levariam 8, 10, 12 ou mais para ensiná-los. O pastor César Castellanos conhece uma ou duas igrejas que a congregação está revolucionada por causa disso. Cristo estabeleceu esse padrão, investindo a maior parte da sua vida em uma companhia de 12. Em uma época que as pessoas não tiveram a graça de conhecer esses pastores, elas precisam aprender a ter um bom coração quando aceitam Jesus. O pastor César esteve por 7 anos pregando em vários lugares e por fim deram a ele uma igreja. Havia na época 30 pessoas, em um ano chegou a 120 pessoas. Ele pensou que fosse crescer e fortalecer, mas em 2 meses o número caiu para 70 membros. Um dos que não voltaram foi um jovem de 18 anos que era muito importante. O pastor foi visitá-lo e ele disse: algum dia te visitarei. Outro disse: sei lá se volto. O pastor César ficou perplexo, saiu das visitas e disse ao Senhor: Deus, se isso é pastorear, eu não quero pastorear. Renunciou ao pastorado. Ele saiu da igreja e a entregou a outro pastor e disse que não se comprometeria com ninguém, esperando pelo Senhor o que Deus queria que ele fizesse. Depois desses 4 meses foi viajar com a esposa, sentou-se para falar com o Senhor e disse: Senhor, eu preciso ter um encontro contigo. Enquanto falava isso, ele sentiu alguém atrás dele, era o Espírito Santo. Ele então disse ao pastor César: Eu sou o Espírito Santo. Quero falar a tua vida para que tenhas o que eu quero que tenhas. O pastor César parou de se mexer na cadeira para o Espírito Santo falar, mas ele não sentiu nada. Achou que tivesse imaginado. Então o Senhor disse a ele: Eu posso mover essa cadeira, mas quero fazer através de ti, quero ganhar pessoas. Mas neste momento prefiro ganhar a ti, para que te esforces em fazer tudo o que tenho preparado para a tua vida. Então o Espírito Santo começou a mostrar ao pastor César como seria o ministério dele. Para o pastor foi como se ele tivesse saído do corpo. Ele viu multidões se multiplicando sobrenaturalmente. O Senhor disse a ele: Tenho algo preparado para ti. Serão multidões que estarão contigo aqui e em outras nações. Foi tremendo que o pastor César vivenciou com o Espírito Santo e desde o momento que conheceu a Jesus, nunca mais se afastou dele nem fez algo incorreto, pois sabia que o Senhor o havia chamado para um ministério tremendo. Pouquíssimo tempo depois o pastor César já tinha outro lugar para reunir 120 pessoas. Em 2 meses chegaram 30 pessoas, e ele disse ao Senhor:
Tu me deste algo sobrenatural porque só 30 pessoas? Então o Senhor disse a ele: pense em 200 pessoas em 6 meses, e assim em 6 meses se cumpriu essa palavra. Mas o espaço que se reunia com essas pessoas era emprestado e ele tinha que sair. Deus guiou o pastor para outro lugar e ele começou tudo novamente. Dessa vez já eram cerca de 700 pessoas e todas estavam aprendendo a fazer a obra do Senhor. A partir daí ele começou a crescer de maneira sobrenatural e hoje reúne pessoas do mundo inteiro e leva o Evangelho a várias nações. O Espírito Santo guia quando o Senhor chama alguém, ele diz que o que será feito é para ele, não para nós. Alguns querem o ministério para si mesmos e isso os afetará. Não façam isso por mero prazer. O pastor César sabe que é um apóstolo, um pastor, mas o que ele pediu foi para que o Senhor fosse o pastor dele, pediu para guiá-lo e governá-lo. Em uma de suas orações disse ao Espírito Santo: o Senhor que me governará, e o Espírito Santo respondeu: estava esperando que dissesse essas palavras, porque quando pregava dizia: Espírito Santo, faça isso, faça aquilo. A partir daí o Espírito Santo começou a se mover de forma sobrenatural e a guiar o pastor César a diferentes nações. O chamado de Abraão é para cada um de nós. Nos temos chamados espirituais para servir ao Senhor. Gênesis capítulo 12 versículos 1 a 3, nos diz: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi um dos primeiros que o Senhor tomou para esse ministério. O Senhor planejou algo sobrenatural, por isso disse: farei de ti uma grande nação. Ele não disse: vai e faça alguns discípulos. Muitos pastores ainda não entenderam isso porque estão pensando pequeno. Deus quer nos levar a viver o sobrenatural e por isso disse: farei de ti uma nação grande. Deus não quer que pensemos pequeno. Para a obra de Deus devemos pensar grande, temos que pensar em fazer o que Deus quer que façamos, devemos pensar o que Deus quer que eu tenha. Deus não quer que pensemos pequeno. É por isso que vocês veem pessoas de diferentes nações aqui, porque a palavra que vimos chegou a elas. Sigam fazendo isso também. Notem ainda nesse versículo que o Senhor quer abençoar e engrandecer todos aqueles que estão realizando a obra dele. Mas isso vai acontecer quando as pessoas aprenderem a ter atitudes de discípulos. Ainda em sua ministração, o pastor César Castellanos enfatizou a autoridade concedida a Cristo Jesus no céu e na terra. Citando Mateus capítulo 28 versículos 18 a 20 que nos diz: Deus me deu o poder no céu e na terra. Portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pastor César enfatizou que a autoridade concedida a Cristo no céu e na terra é a base para o mandamento de fazer discípulos em todas as nações. Jesus tem o controle de tudo para ganhar pessoas. As nações entendem que o Senhor deseja novamente falar com aqueles que têm comunhão com Ele. A comunhão com o divino não deve ser um fim em si mesmo, mas deve ser um meio para expandir o reino. Não podemos nos limitar em alcançar discípulos perto da nossa casa. Nosso ministério é fazer discípulos em todas as nações e temos o respaldo na palavra de Deus. Não conquistamos as pessoas em um nome só, conquistamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Dessa forma as pessoas ficam firmes e comprometidas como o Senhor. A prática do batismo é apresentada como um compromisso solene realizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e não em nome de líderes humanos. O sucesso ministerial depende da descentralização do eu em favor da exaltação divina. Além disso, o pastor César reitera a promessa bíblica da presença constante de Jesus, assegurando que ele jamais se apartará daqueles que o aceitam, servindo como sustento diário até o fim dos tempos. Você sabe por que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos? Porque quando escolhemos a Jesus há um poder demoníaco de Satanás observando como pode matar um cristão. Dentro dessa explicação, o pastor César Castellanos testemunhou a nós vários livramentos de Deus, experiências de cura, morte e ressurreição. Foi tremendo. Para concluir, o pastor César nos disse que quando tememos ao Senhor, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege. No verso 20 a palavra nos diz: ensinando a obedecer a tudo o que tens ordenado, estarei com vocês todos os dias. Assim como o Senhor fez com o pastor, Ele quer fazer com cada um de nós. Quando invocamos ao Senhor, Ele está atento.
Tenha um coração de pastor e ganharás vários discípulos. Que o mesmo Senhor continue abençoando a sua vida, a de sua família e a de todos nós em nome de Jesus. Amém.